Senhor presidente e senhores senadores, senhor presidente, eu gostaria hoje de fazer uma apreciação sobre alguns fatos relacionados à prática da taxa de juros no nosso país. Há poucos dias, o Copom, em mais uma reunião, decidiu baixar em 0,25 pontos percentuais a taxa de juros Selic para práticas comerciais, industriais, por empréstimos no Brasil. A decisão não foi a exemplo do que vinha ocorrendo à unanimidade ou à quase unanimidade. A decisão ocorreu por 3 votos a 2, ou seja, com uma forte divergência dentro do Conselho do Copom. Eu tenho razões de sobra para entender que a mudança de comportamento ou de entendimento do Copom com relação à baixa da taxa de juros Selic se deve à dúvida que se instala entre os conselheiros com relação à permanência das atitudes tomadas pelo Copom no que diz respeito à queda da taxa de juros, porque eles tomam a iniciativa de baixar por decisão, mas decisão tem que ser suportada por fatos que garantam a que os bancos que emprestam e que têm que ter liquidez possam continuar emprestando pela taxa de juros cada vez mais baixa. Que emprestem e que recebam. Que emprestem e que tenham remuneração para sobreviver às suas estruturas, estruturas bancárias. E o Copom começa a ter dúvida pelo próprio score. Antes, a queda da taxa Selic ocorria quase sempre por unanimidade dos votos do Copom. A última foi por 3 a 2. O que é que está ocorrendo, senhor presidente? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, os bancos oficiais, têm dado o exemplo, o bom exemplo, por determinação do governo central, boa determinação, de fazer cair a taxa de juros e cair substantivamente, levando a que os bancos privados, os grandes bancos privados, um após o outro, sigam o exemplo dado pelos bancos oficiais e baixem a sua taxa de juros. E aí onde está a minha preocupação? Baixar a taxa de juros, senador Mozarildo Cavalcante, meu presidente, é ótimo para a economia. Senador Cristóvão, nada mais salutar do que taxa de juros civilizada num país capitalista. Nada. Porque é incentivo a investimentos. Investimentos significam geração de riqueza significa emprego dado, renda garantida. Ocorre o seguinte: a taxa de juros praticada pelo Banco do Brasil, pelos bancos oficiais, ela pode ser suportada por várias razões, dentre as quais uma que eu acabei de tomar conhecimento. Eu não sei se Vossa Excelência, senador Cristóvão, estava na Comissão de Assuntos Econômicos quando entrou em pauta um projeto que objetivava abrir a oportunidade a que os bancos privados, autorizados pelo Banco Central, não qualquer banco privado, só aqueles autorizados pelo Banco Central, pudessem receber os depósitos judiciais decorrentes das determinações judiciais, depósitos que ficam guardados sob tutela judicial e que hoje são privilégio, hoje ainda são privilégio somente dos bancos oficiais. Há um projeto que eu defendo, em nome do interesse do cidadão, que esse privilégio que é dos bancos oficiais, que pagam a remuneração que bem entenderem ao cidadão, a Vossa Excelência, a mim, ao cidadão comum que seja obrigado a fazer um depósito judicial em nome de uma causa, até que haja o julgamento final, para que aquele depósito seja resgatado ou seja devolvido, há um interesse em que a remuneração daquele depósito seja a melhor possível para o depositante, que é o cidadão. E, em nome desse interesse da sociedade, eu manifestei minha posição de defesa ao projeto, que abre a perspectiva para que não apenas os bancos oficiais, mas os bancos privados, autorizados pelo Banco Central, não qualquer banco, banco credenciado, banco acreditado, possa receber os depósitos judiciais. O que eu não sabia, senador Mozarildo, o que eu não sabia e vim a saber agora, é que esses depósitos judiciais, que são privilégio dos bancos oficiais, eles não recolhem depósito compulsório.
São 120 bilhões de reais, repito, 120 bilhões de reais de recursos que os bancos oficiais dispõem para poder movimentar e emprestar sem precisar do depósito compulsório. E aí entra a minha preocupação. É muito bom você conceder uma taxa de juros civilizada, baixa, para que o investidor de boa qualidade possa tomar dinheiro emprestado, investir e gerar riqueza. Mas é importante que exista o dinheiro para emprestar, não que exista a notícia de que a taxa de juros caiu para X%. É importante que a taxa de juros seja essa e que haja dinheiro efetivo para emprestar e que os bancos disponham daquele dinheiro de forma sustentada. Do que é que eu sei? A taxa de juros de um banco depende de alguns fatores. Da carga de impostos que o banco paga sobre as operações financeiras. Do depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? Para cada real que Vossa Excelência, Dom Mazarildo, eu depositemos num banco, meu banco é o Banco do Brasil, por um acaso. O banco é obrigado a recolher um percentual deste dinheiro ao Banco Central, esterilizando da economia este dinheiro e indisponibilizando o banco daquele dinheiro para que ele possa emprestar. O banco oficial, nos depósitos judiciais, recebe 120 bilhões e não tem que recolher R$1. Pode emprestar e pode praticar taxa de juros baixa. O banco privado que não tem o direito de receber aquele dinheiro do depósito judicial, para todos os depósitos que tem que fazer o recolhimento do depósito compulsório, que vai, evidentemente, onerar a taxa de juros que ele pode emprestar o dinheiro. Ele tem a carga de impostos, que é altíssima, ele tem o depósito compulsório, sobretudo, ele tem custos de administração e tem risco bancário. Eu faço esse pronunciamento por uma razão muito simples. Eu defendo a queda da taxa de juros. Eu aplaudo as iniciativas que venham no sentido de baixar a taxa de juros de forma sustentada. Agora, medida demagógica, medida que não tenha sustentação, essas têm que ser alertadas e têm que ser anunciadas para que o governo tome as providências corretivas. Eu, por exemplo, vou, depois da informação que recebi, agora é que eu vou mesmo defender que os bancos privados autorizados pelo Banco Central têm o direito de receber, sim, o depósito judicial. Até porque, daqui desta Casa do Congresso é que têm saído as melhores soluções, como as que, graças a Deus, depois de 3 anos que votamos, senador Cristóvão, aqui no Senado, o cadastro positivo, Vossa Excelência, como eu, éramos senadores na legislatura passada. Lembra do senador Marco Maciel, ex-vice-presidente, defendendo com brilhantismo e com competência o projeto do cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? Nada mais é do que um elenco de informações que a rede bancária pode dispor, informando quem é ficha limpa no campo dos empréstimos, dos tomadores de empréstimo, para que o banco, tendo aquela informação, possa emprestar a uma taxa de juros menor a quem é ficha limpa, quem é bom pagador. Isso é o cadastro positivo. Há 3 anos atrás, o Congresso brasileiro deu o exemplo e aprovou o projeto bem feito, bem relatado pelo senador Marco Maciel, e somente hoje, decorridos 3 anos, é que a regulamentação, por decreto, do cadastro positivo foi publicado no Diário Oficial da União. Ainda tarde, mas melhor do que nunca. O que é que acontece com este tipo de iniciativa que é congressual? Como a que nós estamos tentando no campo dos depósitos judiciais? Isso significa uma tomada de posição que dá sustentação à prática da taxa de juros baixa, porque os bancos com cadastro positivo vigorando, regulamentado por decreto, antes tarde do que nunca, vai poder baixar a taxa de juros, que é o spread bancário, para tomadores confiáveis. Aí sim você está baixando taxa de juros com confiabilidade. Se um elenco de medidas como estas estivessem de forma generalizada sendo tomadas pelo poder central, eu duvido que as decisões do Copom, senhor presidente, não fossem por unanimidade.
deixava o 3-2 para ser 5-0. Agora, do jeito que vai continuar 3-2. E nós sofrendo ou correndo o risco de vivermos numa república de faz de conta em que você baixa a taxa de juros por decreto, mas nos fundamentos dos juros você não mexe, porque não mexeu no compulsório, não mexeu na taxa de impostos sobre os empréstimos, não conseguiu mexer no custo da administração dos bancos, porque não desonerou por inteiro a folha de pagamento, não mexeu no spread bancário até que o Congresso tenha mexido. Demorou 3 anos para que aquilo que o Congresso fez de forma madura e competente e refletida viesse a ser registrada por decreto, para que se desse sim pela via congressual uma manifestação substantiva, consistente, uma contribuição efetiva para que o esforço do Brasil no sentido de baixar a taxa de juros tivesse uma consequência efetiva, consistente, como aqui eu tenho a alegria de relatar. Depois de todo o esforço da Câmara e do Senado, dos debates, finalmente a regulamentação por decreto aconteceu e hoje pela manhã o Diário Oficial da União traz para os brasileiros a regulamentação do cadastro positivo. Esta sim, uma contribuição positiva para a real baixa na taxa de juros do Brasil. Era isso, senhor presidente.